Fala, antenados, tudo bom com vocês? Eu sou Wesley e no vídeo de hoje eu venho trazer aqui o episódio comentado de What If, a nova série da Marvel no Disney+. Vem comigo que tem muita coisa pra falar porque essa é a primeira produção animada do estúdio. Antes de começar, um rápido disclaimer aqui. A Amanda, a minha companheira aqui do Geek em Tela, que a gente já tá cobrindo já todas as séries da Marvel e desde Loki a gente tá cobrindo juntos. Ela não pôde comparecer hoje porque ela está cobrindo outras produções, então ela não pôde estar presente para nossa gravação, mas pode ficar despreocupado que na semana que vem nós dois vamos estar juntos aqui discutindo um novo episódio de What If. Então bora lá, porque esse primeiro episódio de What If começou com tudo. No final de Loki, a gente conheceu de fato o multiverso se apresentando. Em toda a jornada de Loki, a gente descobriu que o universo ele tende a se manter equilibrado, sem que haja nenhuma variação da sua história, e que a TVA ela está lá para monitorar e deixar a linha do tempo sempre coesa entre si. E as consequências de não ter ninguém para controlar essa coesão da linha acabou formando multiversos aleatórios dentro da linha sagrada do tempo. E não é coincidência ou não, o What If ele vai brincar com toda essa possibilidade de multiversos a partir de pequenas escolhas. E esse primeiro episódio, que é focado justamente no primeiro Vingador, no super soldado, o Capitão América, a gente descobre como que essa história pode ter outra narrativa, outro caminho a seguir apenas por uma decisão de uma pessoa de estar num lugar que originalmente ela não estaria. Que é o que acontece aqui no primeiro episódio de What If, quando a gente vê as decisões universais que aconteceram quando a Peggy Carter decidiu ficar na sala onde estava acontecendo o experimento com o Steve Rogers. Esse primeiro episódio, ele remonta todo o primeiro filme do Capitão América, o primeiro Vingador. Então a gente tem muitas cenas que são replicadas aqui de uma forma completamente diferente, já que a nossa capitã agora é a Capitã Carter, é a Peggy que tomou o soro e se tornou um super soldado, o único super soldado deste universo, e ela que lidera todas as ações do exército norte-americano e também do britânico para conseguir derrubar o nazismo e a Hydra. Um dos primeiros detalhes muito legais que esse primeiro episódio fez foi respeitar as características e a personalidade da Peggy Carter. No primeiro filme, a gente viu que a Peggy era uma soldada muito dura, muito determinada, literalmente uma profissional, até porque ela é uma mulher no meio de vários homens, numa época super machista, e aqui a gente consegue perceber que os criadores da série, eles mantiveram toda essa personalidade determinada, essa personalidade dura, até mesmo teimosa, para ela fazer as coisas acontecerem na grande guerra que estava acontecendo, mas eles tiveram a grande sacada e a liberdade criativa de dar mais camadas para essa personagem. A gente vê que a Peggy é bem mais divertida aqui, a gente vê que ela não é apenas uma mulher super dura como uma soldada, nem uma jovem divertida que tá descobrindo seus novos poderes, mas ela também é super inteligente, o que dá muita profundidade para a personagem que está se reintroduzindo agora no universo cinematográfico da Marvel. Então foi um acerto assim muito, muito bom e assim, só me dê mais porque a personalidade dela é a que mais cativa nesse episódio inteiro. Apesar desse episódio fazer toda uma remontagem de todos os acontecimentos de Capitão América, o primeiro Vingador, ele tem toda e total liberdade também para fazer novos rearranjos. E isso foi uma sacada muito boa, porque a gente tem que lembrar que todos os acontecimentos que aconteceram dentro do MCU, eles têm uma conexão muito emocional com o nosso protagonista. O Bucky acaba sofrendo um acidente no trem, porque ele tinha uma relação de amizade com o Steve, e seria meio estranho se o próprio Bucky aqui nesse universo sofresse um acidente e ficasse perdido, como aconteceu no primeiro Vingador.
Aqui a gente tem uma referência do Buck, do braço dele, assim, bem rapidinho, assim, só pra deixar aquele gostinho dos Marvetes aí aquecidos. Mas aqui eles tomam certas decisões que fazem sentido, até mesmo porque a nossa protagonista é a Peggy Carter. Então a gente tinha que ter uma relação de alguém que tá muito próximo dela e ela perder ele num acidente de trem, como acontece no filme. Além de ter toda uma outra dinâmica, porque diferente do filme, o Tesseract ele só é recuperado no final, na batalha final. Aqui, por a gente ter uma outra personagem que tem outras escolhas, um outro pensamento, ela consegue recuperar bem rápido o Tesseract, só que aí o real ameaça fica mais para o final, que é uma grande surpresa, que logo logo eu vou falar para vocês. Bom, mas vamos falar de algumas referências, alguns pontos. É notável que nesse episódio, como o Steve Rogers não se torna o Capitão América, ele não é deixado de lado, ele aparece como o Esmaga Hydra, que a gente pode considerar que seria o primeiro Homem de Ferro desse universo que o Arif está apresentando. Talvez, mas o design lembra muito a Mach 1, que foi desenvolvida pelo Tony Stark, só que aqui ela foi desenvolvida pelo Howard Stark. E vamos ver o que pode apresentar, se ele for apresentar no futuro, se o Steve Rogers vai aparecer mais velhos, ou se a gente vai saber um pouco das histórias dele como o Esmaga Hydra. Mas foi muito legal que eles não deixaram o Steve de lado e mesmo assim deixaram ele como o sidekick da Capitã Carter. Outra referência que eles podem ter pegado dos quadrinhos é lá no final, quando a Capitã Carter ela pega uma espada e usa como escudo. Isso me lembrou muito, muito Mulher Maravilha. Esse visual de Amazona com escudo e espada. Mas vale lembrar que na Marvel esse é um visual muito mais voltado ao Capitão Britânia, que é a versão britânica do Capitão América, que tem uma espada e um escudo. E eu não consigo chamar ela de Capitã Carter, mas é muito legal chamar ela de Capitã Carter, mas pra mim ela é a Capitã Britânia, a primeira super soldada desse universo que está sendo construído, e eu gostei muito que se tornou uma parte dela ela usar essa espada. Então vamos ver o que vai acontecer, porque não está acabado por aí, como a gente sabe muito bem das produções da Marvel. Bom, antes de terminar, a gente tem que comentar sobre aquela criatura que aparece no final do episódio, cheio de tentáculos, foi uma surpresa. A Marvel não confirmou e também não negou. Não tem nada referente em nenhum portal oficial da Marvel ou da Disney falando que criatura é aquela, mas já rola muitas teorias de que aquela criatura cheia de tentáculos pode ser o Shuma-Gorath, que está sendo cogitado para ser o principal antagonista de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Ele tem uma relação muito intrínseca ao Doutor Estranho e principalmente à magia, já que ele é uma entidade, um deus muito antigo que tenta conquistar a Terra de várias formas e que o Doutor Estranho é o seu principal nêmesis, porque ele protege a Terra. E a gente ainda não sabe se ele é realmente isso. Já tá saindo várias notícias que talvez o Shuma-Gorath seja o principal vilão de What If, mas eu acredito que ele só der assim um easter egg bem rapidinho pra mostrar que, sabe, ele tá por aí, ele já tá causando alguma coisa, porque provavelmente ele possa ser muito mais desenvolvido e ter um papel muito maior em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que estreia apenas em 2022. E por último, acontece a mesma coisa que acontece no filme. A Capitã Carter, ela acaba se sacrificando, empurrando a criatura de volta para onde ela veio, e ela acaba indo para outro mundo, outra dimensão que é própria dessa criatura. E ela consegue retornar apenas 70 anos depois, como acontece no filme Capitão América Primeiro Vingador, com a ajuda da SHIELD, principalmente do Nick Fury e do Clint Barton, que consegue abrir o portal de volta e trazê-la de volta. Agora fica a grande questão. Essa série ela já foi essa série como um todo, ela já foi falada que a gente vai ver todos os heróis que a gente já conhece de uma forma diferente. E na cena de abertura a gente vê que são vários mundos que acontece apesar de uma escolha que não deveria ser feita.
A questão que fica se os próximos episódios vão continuar nesse mesmo universo em que a gente foi apresentado da Capitã Carter, quando ela se tornou o primeiro soldado, o super soldado, ou a gente vai ver universos completamente diferentes que tem outro tipo de capitão, tem outro pessoa como capitão, ou nunca existiu um Capitão América. Essa fica o grande questionamento. Eu acredito que provavelmente eles vão seguir por essa linha, que vai pegar esse mesmo universo onde a gente tem a Capitã Carter, e existem outros personagens que a gente já conhece, só que eles são de uma forma bem diferente. Provavelmente o segundo episódio vai se focar na iniciativa Vingador. Isso por causa que a própria Disney já lançou o Marvel's Lendas da Marvel, que é um recap de alguns personagens ou de objetos, elementos próprios do MCU, para a gente relembrar porque eles vão reaparecer num filme ou numa série. E no seguinte episódio da Peggy Carter que a gente viu em Lendas da Marvel, tem justamente Iniciativa Vingadores. Então vamos esperar as cenas do próximo episódio para ver se a gente vai ver uns novos Vingadores sendo formados para conseguir derrotar um novo Loki, talvez, uma nova variante de Loki. Vamos esperar. Bem, gente, muito obrigado por acompanhar até aqui. Se você gostou desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo quais são as suas expectativas para o What If e o futuro da Marvel no Disney Plus e também no cinema. Compartilhe esse vídeo com seus melhores amigos que curtam Marvel, curtam Disney, curta essa série maravilhosa que é a primeira série animada do Marvel Studios, que eu já estou gostando demais. Curta esse vídeo, ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. Se você caiu de paraquedas, não se esqueça de se inscrever no Geek em Tela e ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Até a próxima!